Dando continuidade ao quarto encontro da 18ª edição do ciclo de palestras em ciência animal, eu gostaria de convidar o Ticiano Jorge Bacaroli Rigo, o qual é médico veterinário, formado pela Universidade de Franca, e atualmente ele é aprimorando do programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária na área de anestesiologia do Hospital Veterinário da Universidade de Franca. O Ticiano hoje ele vai abordar sobre o assunto principais cuidados ao anestesiar um cão idoso. Ticiano, muito obrigado pelo aceite do convite. Fique à vontade para apresentar. Obrigada. Ô, professor, eu que agradeço esse convite aí. Para mim é um privilégio poder falar um pouco para vocês sobre um tema tão extenso, né? O tempo vai ser curto, mas eu vou tentar abranger o máximo possível ali e deixar numa linguagem de mais fácil entendimento para vocês, tá? Então, quais são os principais cuidados que a gente deve ter nesses animais? Quem são os pacientes geriátricos? Normalmente, esses pacientes, eles já viveram a expectativa de vida deles de 75 a 80% já foi. São animais acima de 8 a 9 anos, dependendo da raça, tá? Qual que é a diferença entre raças grandes e raças pequenas? As raças de maior porte, elas têm taxas metabólicas maiores. Então, elas podem sofrer um pouquinho mais. Os seus órgãos, seus sistemas trabalham num ritmo bem mais acelerado, tá? Então, essa é a diferença. Quem nunca ouviu falar, meu cachorro pequeno, um ano nosso equivale a 9 dele. Um cachorro grande, um ano nosso equivale a 10, entendeu? É por isso que faz esse tipo de conta, por conta da taxa metabólica dele, tá? E esses animais já ocorreram algumas alterações fisiológicas progressivas, algumas coisas que não mudam no sistema cardiovascular, principalmente sistema renal e hepático, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado bem maior em anestesiar esses animais geriatras. E eles têm perda de massa muscular, alterações metabólicas, diminuição no reparo celular também. A taxa de cicatrização desses animais é bem menor comparada com o animal adulto, até 5, 6 anos, tá? Eu vou falar um pouco agora quais são os conceitos básicos da anestesia, tá? O que que é a anestesia? É a perda de sensação de toda ou qualquer parte do corpo. A anestesia, a anestesia que a gente fala multimodal, o que que ela tem que englobar? Ela tem que englobar analgesia, hipnose, amnésia, bloqueio dos reflexos autonômicos e relaxamento muscular. Aí vai estar a analgesia, a ausência de dor, a nocicepção. O que que é a nocicepção? A nocicepção é a percepção e resposta do corpo à dor. Por exemplo, quando a gente faz um bloqueio local no animal, a gente está cortando a transmissão da dor, tá? Então, a gente está cortando a nossa nocicepção da dor desse animal. E a anestesia geral é o estado que proporciona inconsciência induzida por um fármaco. Para a gente deixar o animal em anestesia geral, normalmente a gente vai ter que entubar esse animal, ou a gente faz uma anestesia inalatória, uma piva, uma ativa. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como é que é feito, tá? E quais são os conceitos disso. Que a gente vai fazer aqui nas considerações pré-anestésicas? Os idosos, como eles já viveram mais de 80% da sua expectativa de vida, eles têm maior mortalidade, tá? Por quê? Porque eles têm redução nas reservas orgânicas. Já consumiu tudo que tinha que consumir. Eles têm doenças concomitantes, eles podem ser um nefropata, um hepatopata, eles podem ser um doente, como que eu vou falar? Um cardiopata. Isso gera uma maior gravidade, principalmente para fazer a anestesia, porque a anestesia a gente vai pôr num plano mais profundo, e ali às vezes eles vai ter um pouco de perda do sistema parasimpático, do sistema simpático, então é um pouco mais perigoso, tá? A gente tem que ter cuidados especiais no perioperatório. Quais são esses cuidados? Uma monitorização adequada, tanto de temperatura, quanto de oximetria de pulso. O animal idoso, ele tem que ser entubado e tem que ser monitorado, desde a medicação pré-anestésica até a recuperação completa, tá? As alterações fisiológicas que ele tem.
ele tem menor tolerância ao estresse. Então, se você for anestesiar um animal idoso, você tem que tentar deixar ele mais perto do tutor na hora da medicação pré-anestésica, para ele não ficar tão ansioso, para ele ficar mais tranquilo. Isso tudo vai contribuir para a sua anestesia ser da melhor forma possível. O sistema nervoso dele já não é mais o mesmo, o sistema cardiovascular dele também já não é mais o mesmo. Provavelmente ele vai ter um débito cardíaco menor. Por quê? Porque o coração já está cansado. O coração já viveu 80% da expectativa de vida dele, tá? Sistema renal, mesma coisa. Então, a função renal e hepática está reduzida. E aí, a gente tem que ter cuidado com certas classes de fármacos. Por quê? Porque elas são metabolizadas no rim e no fígado. E excretadas pelo rim, a maioria delas, tá? Tem que ter cuidado com dose. Normalmente, num animal, vou dar um exemplo. Um animal jovem, você vai usar um alfa-2 agonista numa MPA. Que dose você faz? Você faz 2, 3 micro. Um exemplo de uma dexmedetomidina. Num animal idoso, às vezes você nem faz dexmedetomidina, às vezes você faz só um opioide, só para ele tranquilizar, para ele ficar mais tranquilo e não gerar esse estresse que vai atrapalhar toda a sua anestesia, tá? Aqui do lado tem uma figura no slide sobre como funciona o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, tá? O que o volume sistólico faz? O volume sistólico é a pré-carga no coração, a contratilidade e a pós-carga. O que é a pré-carga? A pré-carga normalmente é a força que o coração tem para bater, o volume que está chegando nele, a contratilidade. Normalmente, esses animais mais idosos, a contratilidade já não é mais a mesma. Eles têm, às vezes, um espessamento de ventrículo direito, se for um animal hipertenso. Eles têm uma relação átrio-aorta um pouquinho maior do que o esperado. A fração de ejeção normalmente não está nos padrões. A fração de encurtamento do coração. E por isso que o exame de ecocardiograma é indispensável no animal acima de 6 anos, dependendo da raça, tá? As raças também tem raças predispostas e tem raças que não são predispostas a isso. Como é que a gente faz uma avaliação pré-anestésica? É uma anamnese de rotina. O que a gente vai fazer na anamnese de rotina desses animais? A gente vai perguntar para o tutor se é um animal mais quietinho, se é um animal mais agitado. A gente vai perguntar se esse animal já sofreu algum desmaio ao longo da vida, se esse animal ele se cansa fácil, se esse animal fica com a linguinha roxa, ou seja, se ele fica cianótico. Isso tudo são perguntas fundamentais. Até para um animal, para qualquer animal que você for anestesiar, você tem que fazer uma anamnese bem feita, tá? Sempre, sempre. Você vai perguntar sobre a queixa, por que que esse animal tem que ser anestesiado, qual que é o problema clínico, qual que é o motivo cirúrgico, se ele tem doenças anteriores, se ele já foi anestesiado anteriormente, se ele tem alergia, se ele já fez alguma transfusão sanguínea, é uma pergunta que pouca gente faz. Por quê? Porque normalmente na primeira transfusão sanguínea que o animal faz, ele não tem nenhuma, como que eu vou falar? Ele não vai sofrer nenhuma. Fugiu a palavra. Ele não vai sofrer nenhuma rejeição, tá? Desse sangue, normalmente na primeira. Mas a partir da segunda pode acontecer. E não é muito legal se acontecer isso, tá? Para você abordar isso, uma rejeição na transfusão sanguínea, dá um certo trabalho, possivelmente o animal pode vir a óbito. Então é uma pergunta que você tem que fazer. Normalmente esses animais, eles já tomam algum medicamento. Então você tem que perguntar. Se esse animal é um cardiopata, ele pode tomar um diurético de alça, ele pode tomar uma furosemida. O que que a furosemida pode fazer? Ela pode favorecer uma hipovolemia, tá? Se ele toma um inibidor de ECA, o que que o inibidor de ECA pode favorecer? Ele pode favorecer uma vasodilatação, uma hipotensão transcirúrgica, a diminuição da perfusão renal. Isso tudo tem que ser discutido, tá? Se esse animal toma um digitálico, o que é o digitálico? Digitálico pode causar arritmia, se a gente pôr esse animal num plano adequado de anestesia, tá? Então sempre tem que perguntar se ele toma um antagonista dos canais de cálcio, o que que pode acontecer? Pode acontecer uma bradicardia, pode acontecer uma vasodilatação.
E ele tem interferência também com os halogenados. O que que são os halogenados? São os gases isofurano, sevofurano, que pode gerar uma hipotensão maior ainda. Então, você sempre tem que perguntar. Uma anamnese bem feita vai ser 60% da sua anestesia, tá? Junto com o exame físico, claro. O exame físico. O que que eu sempre falo aqui, ó, principalmente para os estagiários que passam aqui no hospital. É, faz uma anamnese bem feita, faz um exame físico bem feito. A partir daí, dificilmente você não vai ter sucesso na sua anestesia, tá? O que que é um exame físico bem feito? Uma ausculta cardiopulmonar, ver se você detecta algum sopro. Normalmente, esses pacientes, tipo, 80%, 85% acima, vai ter algum sopro, tá? Às vezes tem sopro que você não consegue ver, somente se você não tiver um ouvido treinado. E isso pode atrapalhar a sua anestesia, claro. Uma ausculta cardiopulmonar bem feita, você vê, você faz o exame físico, você faz o tempo de preenchimento capilar, você faz a temperatura, você vê o grau de desidratação desse animal, justamente na hora de se anestesiar, tá? Exames bioquímicos. O que que a gente vai pedir? Sempre, sempre, sempre. Vai pedir, vai pedir o hemograma completo, perfil renal, perfil hepático, tá? Isso aí é indispensável, sempre pedir. Para qualquer animal que você for anestesiar, não só animais idosos, tá bem? E isso aí vai dar um parâmetro a mais pra gente, para saber como é que tá. Como é que se esse rim está funcionando bem, se esse fígado funciona bem, tá? Depois a gente vai partir para os exames de imagem. O que que é o exame de imagem? A gente vai fazer um ecocardiograma, ver como é que está esse coração, se ele ainda está modeladinho, se ele tem alguma regurgitação de válvula, de mitral, se ele tem uma mitral espessada, se esse animal tem uma fração de ejeção boa, se esse animal também tem uma fração de encurtamento bem, tá? Para ver, para ver se esse animal ele pode ser um cardiopata não sintomático. Ele pode ser um cardiopata sintomático e na hora que vai anestesiar, antes de anestesiar com esses exames, a gente tem que tratar às vezes. A gente olha, seu animal tem uma cardiopatia. Vamos tratar antes de fazer a anestesia, tá? Nunca tenha pressa, a não ser se for uma emergência. Numa emergência a gente tem que fazer, porque é um animal ou faz ou não faz. O animal pode vir a óbito, tá? Exames complementares. O que que vão ser os exames complementares? Se eu pegar um paciente oncológico, você vai fazer estadiação, você vai fazer uma radiografia de tórax para ver se não tem metástase, tá? Você vai fazer uma ultrassom de abdômen inteiro para ver também se não tem metástase, se tem algum órgão que está maior, se o rim está com a cortical preservada, se não tá, tá? Por quê? Normalmente, um animal que tem algum problema renal, o exame de imagem é o primeiro a dar alteração, tá? Depois que o bioquímico vai dar alteração. Normalmente, não são todos os casos, tá bem? O que que a gente vai fazer aqui, ó, é a classificação ASA. O que que é a classificação ASA? Ela é feita pela Associação Americana de Anestesiologistas. Aqui na classificação ASA é onde a gente vai passar os riscos para o tutor, tá? Normalmente esses animais são ASA 2 ou ASA 3. Um asa 1 é um animal híbrido, o asa 2 provavelmente é um animal que tem alguma doença concomitante. Entretanto, ela não é sintomática. O asa 3, ele tem uma doença concomitante, sintomática, porém a doença está sendo tratada, tá? O animal tá mantendo tudo. É o que está falando aqui, ó, na classificação de asa. E normalmente são os exames. Aqui, a partir daqui, você vai pedir certos exames. Por exemplo, um ASA 3. Você vai pedir um hemograma, uma proteína total, vai fazer glicemia, tá? Vai fazer gases sanguíneos, urinários. A gente sempre tem que pedir isso, principalmente se tiver alguma suspeita. A partir daqui, que você vai conversar com o tutor e vai informar sobre os riscos, tá? Você vai juntar o histórico do animal, o exame físico, a cirurgia que esse animal vai fazer seu planejamento anestésico. A partir daí, você conversa com o animal, você conversa com o tutor, perdão, e vai passar os riscos. Sempre que possível, assim que você conversar com o tutor, pergunta se ele tem alguma dúvida, esclareça antes de entrar em procedimento, tá? Para deixar tudo o mais claro possível. É assim que você consegue passar uma segurança para o tutor. O tutor confiando em você é muito melhor, né? Até você entra mais seguro numa anestesia de certo grau de risco, ok?
Qual que vai ser o preparo pré-anestésico que a gente tem aqui? Normalmente esses animais, o jejum é bem menor, tá? De 6 horas a 2 horas. 2 horas normalmente é emergência, tá? Não precisa deixar sem água, sem privação hídrica prolongada. Normalmente a gente deixa 1 hora, no máximo meia hora. Se o animal já chega num certo grau de risco, como é que a gente vai fazer? A gente não vai entrar direto na cirurgia, a gente vai fazer uma estabilização prévia. O animal chegou desidratado, vou pôr esse animal na fluidoterapia. Esse animal tá com uma hipoglicemia? Não, eu não vou entrar com esse animal em hipoglicemia. O que que eu vou fazer? Eu vou estabelecer de novo a glicemia desse animal, tá? Nunca, nunca você vai entrar com esse animal debilitado na cirurgia, porque o seu risco na hora da indução desse animal vir a óbito é muito grande. O acesso venoso cuidadoso. É o que eu falei. Você não vai estressar o animal para pegar um acesso venoso, tá? Você vai deixar o animal quietinho. Normalmente, nesses animais, quando eu faço anestesia, o que que eu faço? Eu tenho uma pomada de lidocaína, tá? Uma geleia. Eu raspo, faço a tricotomia certinho, raspo, passo essa pomadinha. Ali ele vai ter uma certa analgesia. Na hora que eu entrar com o catéter, ele não, provavelmente ele vai sentir bem menos estímulo doloroso, tá bem? A gente fixa bem o acesso venoso. Para evitar furar esse animal de novo, o que que a gente faz? A gente usa esse catéter, que normalmente bota um pouco de sangue, faz a glicemia de novo, que esses animais, eles são, normalmente eles sempre chegam hipoglicêmicos pra gente, por quê? Porque o tutor faz um jejum mais prolongado, principalmente se for uma cirurgia eletiva, tá? Outra coisa, deixar sempre fofinho as superfícies. Por quê? Porque esses animais eles já não têm muita massa muscular. Então, eles já estão mais magros. Deixar eles sempre o mais confortável possível. Lembra, você está anestesiando o amor de uma pessoa, tá? Não é só o animal. Manutenção de temperatura. Aí é o pega. Esses animais, como eles já não têm tanta massa muscular, eles perdem temperatura muito rápido. Então, no centro cirúrgico, às vezes você está anestesiando para um cirurgião, o cirurgião reclama: Nossa, tá muito calor aqui. Tá muito calor aqui. Por que que tá calor? Porque você não pode ligar o ar. O animal, você vai pôr um colchãozinho térmico, vai estar coberto, certo? Com os panos de campo. Justamente para esse animal não perder temperatura. Ali o mais importante é o animal. Você tá ali, o anestesista tá ali para segurança do animal, tá? Segurança do animal. E é isso. O resto, se o anestesista falar parou, parou, tem que parar. O cirurgião, ok? Ó, como tá no slide aqui, a diminuição da massa muscular, redução da gordura subcutânea e a diminuição da capacidade de termorregulação. Por quê? Porque esse animal já viveu 80% da vida. Os sistemas deles já não são 100% mais, tá? Aqui vamos falar um pouco de medicação pré-anestésica. O que que a medicação pré-anestésica tem que fazer ou auxiliar a ser feito? O que que é? Uma sedação, uma analgesia, um relaxamento muscular, a redução da excitação. Às vezes alguns animais chegam mais excitados, animais medrosos, tá? E o principal, alterações de reflexo autonômico. O que que a gente tem que considerar para fazer uma boa medicação pré-anestésica? A condição física do animal, o nível de sedação requerida. O que que é o nível de sedação requerida? Poxa, o animal vai vir para fazer um exame tem que fazer um exame, um raio-x de pelve. Tem um certo estímulo doloroso, você vai ter que puxar as patinhas, vai doer. Então você tem que deixar um pouquinho mais aprofundado, tá? É um animal mais calmo. Chegou esse animal calmo, vai fazer uma cirurgia. Para que que eu vou aplicar? Para que que eu vou pesar minha mão se o animal é calmo? Às vezes o animal deixa a gente até canular sem precisar fazer uma medicação pré-anestésica. Isso acontece muito também, tá? E é muito melhor a gente já co-induzir direto no acesso intravenoso, porque a gente consegue titular melhor a droga e consegue usar volumes menores, tá? O tipo de procedimento que a gente tem e a analgesia. Por que o tipo de procedimento? Poxa, eu vou fazer uma cirurgia muito dolorosa, vou fazer uma ablação de ducto auditivo. É uma cirurgia que dói muito. Então, se você vai pesar um pouco mais a mão. Por que que você vai pesar um pouco mais a mão? Porque dependendo do medicamento que você fizer na medicação pré-anestésica, ele vai ter uma certa duração maior e vai te auxiliar no começo da cirurgia, tá? Que normalmente é o maior estímulo doloroso. Por isso que você vai fazer isso.
Outra coisa, sempre, que muitas pessoas pecam, mas isso aqui é primordial. O que que é? Você sempre pré-oxigenar o animal depois da medicação pré-anestésica e monitorar, tá? Você não pode. Você pega um animal, somente um animal idoso. Você vai pegar um animal, fazer uma medicação pré-anestésica e falar: opa, vou deixar ali na gaiolinha ali do lado de fora do centro cirúrgico e vou lá arrumar o centro cirúrgico. Isso, nunca façam isso, tá? Se caso algum de vocês querer virar um anestesista veterinário. Nunca façam isso. Sempre fica de olho em animal, animal idoso, principalmente, tá? Você não sabe o que que pode acontecer e você tem que estar ali justamente, você tá ali para fazer a segurança dele, tá? Eu vou falar um pouquinho das classes, mas eu vou deixar para vocês estudarem isso, tá? Porque isso é um assunto muito grande. Primeira classe que a gente tem, os fenotiazínicos. O que que é o fenotiazínico? É a cepromazina. Normalmente nesses animais, a gente faz a gente faz uma dose menor ou a gente nem usa, doses reduzidas, tá? E faz associação com opioides. Se esse animal tiver algum distúrbio cardiovascular, normalmente se for um cardiopata da classe A1, a gente não vai usar. O que que esse medicamento causa? Ele causa uma hipotensão e ele não tem reversor, tá? Se você conseguir diagnosticar que a hipotensão que aconteceu no transanestésico é por conta da cepromazina, você vai ter que intervir de outro jeito. Você não vai conseguir reverter ele, tá? Ele, hoje em dia, na medicina veterinária, ele é um tranquilizante. A única ação dele é essa. E a gente não usa muito, pelo menos na minha rotina eu não uso muito. O que que a gente usa bastante em em animais mais idosos? Opioides, tá? Normalmente a gente faz um MPA só com opioide. O que que vai ser opioide? Vai ser uma metadona, vai ser uma morfina, tá? Eles podem causar bradicardia e depressão respiratória, dependendo da dose que você faz, tá? Mas a depressão respiratória é dose dependente. A metadona, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado em animais cardiopatas, tá? Porque ela libera vasopressina e ela pode ter pode causar uma queda acentuada de pressão no trans. Então você sempre tem que ter cuidado. O que que a gente pode associar também? Benzodiazepínicos, eles são bem seguros para animais idosos, tá? Só que você normalmente tem que associar ele, você nunca faz ele de maneira isolada. Por quê? Porque ele pode excitar um animal, tá bem? Para que que você usa o benzodiazepínico? É o midazolam, é um diazepam. Diazepam, às vezes eu uso em cavalo só, tá? Em cachorro e gato, sempre midazolam, até para crises convulsivas. Ele é bem melhor que o diazepam, tá? Ele tem uma reação paradoxal. O que que é a reação paradoxal? Foi o que eu acabei de explicar. Ele pode excitar o animal, então a gente nunca usa ele de maneira isolada. Normalmente, a gente usar ele numa medicação pré-anestésica é porque o animal, ele é um animal mais agitado. Ele pode durar o efeito até 3 horas ali no animal. Então, se o animal for vir para fazer um exame no hospital, depois do exame o animal vai embora. Normalmente a gente não vai usar um benzodiazepínico, porque o animal vai demorar para recuperar, tá? Agora a classe dos queridinhos. Hoje em dia são os queridinhos, né? Os alfa-2 agonistas. Aqui temos a fortinha da dexmedetomidina. É um excelente medicamento, sem dúvida, tá? Só que normalmente a gente não vai usar ele. Normalmente a gente não vai usar ele em animais idosos, a salvo de alguns casos. Se o animal for um animal rígido, ou se o animal for até um asa 2, você pode usar uma dexmedetomidina. Até uma dose de 2 microgramas, dependendo do animal, sempre associação, tá? Ele dificilmente você vai usar separado. Você pode associar ele com opioide, você pode associar ele com benzodiazepínico, você pode associar ele com várias classes. O que que ele causa? Ele causa uma bradicardia. O que que é a bradicardia? É uma diminuição na frequência cardíaca, tá? E ele causa uma hipertensão prévia ali no começo, o animal fica hipertenso, e depois, no meio da sua anestesia, você acha que tá tudo normal, ele causa uma hipotensão tardia, tá? E é difícil de se regular. Ele tem reversor. Ó, os opioides têm reversores, naloxona, que a gente pode usar para reverter os efeitos dele, tá? A gente pode usar também o midazolam, a gente tem o flumazenil.
E a dexmedetomidina a gente tem o etipamizole. Ou a ioimbina, mas para dexmedetomidina a gente usa bem mais o etipamizole, tá? Agora, na indução anestésica, o que que a gente usa hoje em dia? Antigamente a gente tinha até o tiopental, né? Hoje não tem mais. Hoje a gente usa o etomidato e o propofol. O que que o etomidato faz? O etomidato é um excelente fármaco, tá? Só que pouca gente sabe usar. O etomidato, ele tem ele é desprovido de efeito cumulativo no animal, e animal que tem doença cardíaca, ele é um fármaco de escolha, tá? Por quê? Porque ele, no sistema cardiovascular, ele vai ter alterações inexistentes ou mínimas, tá? Entretanto, ele pode causar náusea e vômito, e você vai usar ele na indução. Então, o que que você tem que fazer antes? Ou ele você nunca faz isolado na indução, tá? Você sempre associa, principalmente com midazolam. Você pode fazer um pouco de midazolam antes e já associa ele no quantomidato, pode ser até na mesma seringa. Faz ali titulado, tá? Eu não vou passar a dose para vocês porque isso é para outra aula, tá bem? Vou deixar vocês na curiosidade. Ele causa aumento da frequência respiratória, ele pode causar tremores musculares, por isso que a gente faz o benzodiazepina, que é o relaxamento muscular, tá? E movimentos involuntários. Ele é o fármaco de escolha para paciente grave, tá bem? E o outro é o Propofol. O Propofol é o queridinho, né? É o que a gente usa mais. Ele é indicado a animais até asa 3, só que não é assim que funciona. A gente pode usar até animal asa 4, asa 5, desde que a gente saiba usar, tá? Esses dois fármacos, esses indutores, eles não têm reversores. E eles causam uma hipotensão, principalmente o Propofol, uma hipotensão dose dependente. E como é que a gente faz para reduzir essa hipotensão dose dependente? Normalmente, antes de fazer o Propofol IV, na hora de induzir, por que que a gente vai induzir esse animal? A gente vai induzir esse animal para ele perder os reflexos autossômicos. O que que são os reflexos autossômicos? Principalmente o reflexo de glote, tá? Na hora de entubar. Esses animais todos vão ser entubados e manter na ventilação. Então, para a gente entubar, a gente tem que perder o reflexo da glote sempre em animais fazer uma anestesia periglótica. O que que é anestesia periglótica? Você está induzindo o animal, tá? O animal já perdeu um pouco já está num plano anestésico quase adequado para ser entubado. Perdeu os reflexos mediais, laterais, só está com o ocular, tá? O que que você faz? Você vai puxar a língua do animal, vai visualizar a glote e vai fazer um anestésico local, normalmente uma lidocaína. Você não precisa nem calcular a dose tóxica da lidocaína. Você vai fazer mais ou menos, dependendo do tamanho do animal, 0,2 ml. Você faz lá na glote, espera 20 segundos, ela vai anestesiar a glote. Vai ficar muito mais fácil de você passar com um tubo endotraqueal. Você não vai dar nenhum estímulo no animal e não vai liberar nenhuma catecolamina endógena, tá? E sua anestesia vai ser bem melhor, isso eu posso te falar, experiência, tá? Voltando aqui no Propofol. Como que a gente vai fazer para não causar essa hipotensão tão severa na hora da indução? A gente vai usar coindutores. O que que são os coindutores? A gente pode usar uma lidocaína sem vaso, tá? Lidocaína sem vaso sempre. A gente pode usar intravenosa. Normalmente a gente usa para diminuir o uso do Propofol na hora da indução. A gente pode usar uma ketamina também para diminuir essa dose do Propofol. A gente pode usar algum opioide. Normalmente o opioide de escolha é o fentanil. A gente pode fazer em bolos ou infusão contínua. A gente pode fazer o REM sempre em infusão contínua, tá? REM fentanil chama. E um benzodiazepínico também. Benzodiazepínico a gente associa mais quando usa o etomidato, tá? Ó, o Propofol. Tá aqui o Propofol, queridinho. O que que o Propofol causa? Ele causa o que vocês precisam saber do Propofol, assim, é que ele causa uma hipotensão e uma bradipneia. Ele vai deixar o animal em apneia. Aí é a hora que você tem que entubar, tá? Sempre. Olha lá, indução anestésica em pacientes até asa 3. Mas não, a gente pode usar até asa 4, até asa 5. Claro, depende do animal. Mas o fármaco de escolha pela Associação Americana dos Anestesiologistas é o etomidato, tá? Que nós temos aqui agora? Vamos ter os planos e estágios da anestesia, que são os planos de Guedel. Normalmente, o que que a gente tem aqui?
Normalmente a gente quer esse animal no estágio 3, normalmente plano 2 ou plano 3 na hora de intubar e no trans anestésico, tá? Que é isso? É o globo ocular centralizado, início da midrise, baixo reflexo pupilar, diminuição da frequência cardíaca e frequência respiratória. Esse não é o plano 3. Esse já é o plano, esse não é o 2 nem o 3, esse já é o plano 4 ou o estágio 4, tá? Aí o animal já está vindo a óbito. Então você nunca deixa chegar nesse plano, tá, ok? Sempre estágio 3, plano 2 ou 3, que é o que a gente quer, ok? Aqui, ó. Alguns de vocês já devem conhecer a ketamina, né? A famosa anestesia dissociativa. Nesses animais, nunca faça, tá? Nunca faça. Animais idosos, sempre, 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 uma anestesia multimodal, uma PIVA, que é uma anestesia inalatória parcialmente intravenosa, ou até uma TIVA, que é total intravenosa, tá? Nunca façam anestesia dissociativa em animais idosos. Pode aparecer mil maravilhas. Poxa, meu animal saiu super bem da cirurgia. Só que não vai ser ali que você vai saber que seu animal está bem. Daqui 3, 4 meses, seu animal pode ser um doente renal. Você vai tratar pro resto da vida, tá? Seu animal pode adquirir alguma cardiopatia ou já tinha uma cardiopatia, quando você fez uma anestesia dissociativa, deu uma piorada, tá? Aqui tá falando um pouquinho deles, o que que ele causa. Na manutenção anestésica, se você se você escolher por fazer inalatória, na verdade não existe mais só anestesia inalatória, tá? Só se for um procedimento tipo uma endoscopia ou algo do tipo. Por quê? Porque você sempre vai ter que ter um fármaco uma infusão ou fazer bolos de algum fármaco intravenoso. Então, parcialmente intravenosa, é a famosa PIVA, tá? Na manutenção anestésica aqui com os halogenados, que é o quê? Que é o isofurano e o sevofurano. O que que o isofurano tem de diferença para o sevofurano? O odor pungente, tá? Atualmente, ele é destaque para proteção miocárdica. Por quê? Porque ele quase não causa efeito no coração. Ele tem efeito broncodilatador, ele causa uma vasodilatação coronariana, ele vai causar uma depressão cardiovascular dose dependente. Então, se eu aumentei lá o meu isofurano, sei lá, põe num grau bem mais elevado para manutenção anestésica e não vejo o plano desse animal anestésico, provavelmente eu vou chegar naquele plano 4, tá? Que eu expliquei há 2 slides atrás. O que que vai causar? Ali é quase irreversível, tá bem? O animal provavelmente vai vir a óbito se você não intervir a tempo. E o outro que a gente pode usar é o sevofurano. O sevofurano é um pouquinho mais caro e a gente pode usar ele para induzir na máscara. Se eu quiser induzir o animal para entubar, tá? Eu posso usar ele, por quê? Porque o odor dele é agradável. Então, se você pôr a máscara no rostinho do animal, o animal não vai reclamar. Ele tem efeito analgésico, um pouco baixo efeito analgésico, tá? Você consegue fazer o controle da profundidade anestésica, que são os planos de Guedel, tem uma estabilidade cardiovascular e causa depressão respiratória. Normalmente o animal vai entrar em apneia, tá? Qual que é a outra modalidade? É a manutenção anestésica que é ativa. Causa a mesma coisa, hipnose, analgesia e relaxamento muscular. Ela pode ter uma maior estabilidade hemodinâmica, redução da resposta ao estresse, uma ausência de poluição ambiental, porque normalmente quando a gente usa um gás no centro cirúrgico, esse gás vai ficar lá. São poucos centros cirúrgicos que têm a dissipação. Maioria das vezes é só em humanos, tá? Em centros cirúrgicos veterinários você não tem, o gás fica ali e a longo prazo não é legal, tá? Não há sobrecarga pulmonar. Então, eu vou fazer uma lobectomia num paciente. Paciente já. O paciente está com 50% da capacidade pulmonar. O que que vai ser preferível? Dependendo dos exames do animal e da raça. Vai ser preferível fazer uma TIVA, tá? Eu não quero sobrecarregar os outros 50% do pulmão do animal. Claro, TIVA, eu vou ter que entubar do mesmo jeito, só que eu não estou mandando um gás, eu não estou mantendo um halogenado. Eu estou mantendo a hipnose desse animal através do propofol intravenoso. Eu não estou mantendo a hipnose desse animal através do sevofurano ou do isofurano, tá? Por isso que não há sobrecarga pulmonar. E também tem a analgesia. O que que é difícil na ativa?
Você tem que ter um certo grau a mais de experiência, tá? Não que a inalatória você também não tenha que ter, mas a mudança do plano anestésico é mais lenta, né, por conta do Propofol. O Propofol, ele demora mais tempo para atingir a concentração plasmática e a janela terapêutica do que o próprio isofurano ou o sevofurano, e ele tem efeito cumulativo. O efeito cumulativo do Propofol, se eu for explicar agora, é um assunto para mais 2 horas, tá? São compartimentos. Por exemplo, V1, V2, V3. O que que é o V1? V1 são cérebro e órgãos centrais. V2, musculatura. V3, gordura. O Propofol ele tem mais afinidade com gordura, então ele vai se depositar mais em gorduras, tá? Então por isso que ele tem um efeito cumulativo. E ele tem uma maior exigência do fígado e rins, por quê? Porque ele vai ser metabolizado lá. Dependendo das alterações fisiológicas do animal, pode mudar completamente a anestesia. Se eu for fazendo um animal ter problema renal, ter problema hepático, pode mudar totalmente minha anestesia. Às vezes o animal não entra em plano, às vezes o animal fica muito profundo, tá? Então você tem que ter muito cuidado, principalmente com hepatopatas e nefropatas. Isso aqui, esse é uma foto do meu monitor. Monitoração anestésica. Isso aqui é fundamental, desde a aplicação da sua MPA, tá? Até a quase completa recuperação do paciente. O que que a gente vai ver aqui, ó, no gráfico em verde? A gente está vendo um eletrocardiograma, tá? Complexo QRS. Ali você consegue identificar se tem uma arritmia sinusal, se tem uma arritmia ventricular, se tem um bloqueio atrioventricular de grau 1, de grau 2, para você precisar intervir, tá? Normalmente, 50% desses animais, às vezes você tem que intervir, tá? Uma oximetria de pulso, é ali o gráfico amarelo, tá? A gente consegue ver ali, ó, ele está saturando 99%. Excelente. Ele tem que saturar sempre acima de 92%, nunca abaixo de 92%, tá? Pressão arterial. A pressão arterial aqui já não está ligada no monitor. Eu estava fazendo o método oscilométrico no Doppler. Sempre acima de 90, 95. Se o animal já for diagnosticado hipertenso, pô, é diagnosticado hipertenso a pressão sistólica dele, a gente consegue só via sistólica, tá? A pressão sistólica, claro, no Doppler. A pressão sistólica do animal, a basal dele é 140. Então, a hipotensão desse animal é 140 menos 30%. Se baixar disso, chega tipo a 100. Esse animal já está considerado hipotensão. Você já tem que intervir um pouco, tá bem? Que a gente tem que fazer nesses animais se for uma cirurgia mais de risco? Normalmente a gente faz uma pressão arterial, que é a pressão média, que é, diferente, que é 2 vezes a sistólica dividido pela diastólica, se eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza, eu tenho que olhar aqui. E o que a gente faz? A gente canula uma artéria, normalmente a metatársica, faz um pequeno, eu não tenho foto aqui para mostrar para vocês, faz um pequeno circuito aqui, e ali a gente usa um manômetro, e ali ele vai dar a pressão média, normalmente sempre acima de 60, tá? Milímetros de mercúrio. CO2 expirado, essa onda branca, bonita, que está marcando 39. O que que é? O EtO-CO2. É na hora da respiração, quanto EtO-CO2 esse animal está expirando. Por que que isso é importante? Para a gente saber se esse animal não está numa acidose metabólica, não está numa alcalose metabólica, e se a gente for pôr esse animal em ventilação mecânica, a ventilação mecânica, o que que é? A gente está respirando para o animal. Normalmente a gente tem duas modalidades. Tem por pressão e por volume. Em cães a gente costuma fazer mais por volume, tá? E a gente guia essa ventilação mecânica nossa de acordo com a capnografia. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu peguei um animal, eu fiz uma anestesia local nesse animal, intubei, tá? Por exemplo, uma cirurgia de uma fratura de fêmur. O que que eu fiz? Usei um neurolocalizador ultrassom, fiz o bloqueio do nervo esquiático e o nervo femoral, tá? Tá bloqueado. Eu posso deixar esse animal num plano mais leve de Guedel, tá? Posso deixar no estágio 1, estágio 2, que é bem leve. Ele consegue preservar os reflexos medial e lateral, porém ele está entubado, tá? Então, você sempre põe uma gás no ouvido desse animal, porque qualquer estímulo sonoro ele pode levantar da mesa, né? E eu ponho esse animal em ventilação mecânica. Normalmente, esse animal vai brigar com o ventilador, tá? Porque ele tá num plano mais baixo ele tá num plano mais leve de anestesia. Como assim brigar com o ventilador?
Quando a gente põe o animal em ventilação mecânica, a gente está respirando para ele, então ele não está respirando da forma sozinho. Então, às vezes, ele briga, se ele tiver num plano. Normalmente, esses planos são mais profundos. Como é que é a tática que a gente faz para deixar esse animal respirar na ventilação mecânica sem ele brigar com o ventilador? A gente guia pela capnografia e normalmente a gente mantém de 30 a 35 milímetros de mercúrio ali na capnografia, no EtOCO2, tá? Por quê? Porque nessa faixa a gente não está ativando nenhum baroreceptor. Então o animal fica num plano superficial e o animal não vai brigar com o ventilador. Ele está acordado, às vezes ele está até olhando para você e está na ventilação mecânica, tipo uma pessoa na UTI, tá bem? A temperatura, primordial, temperatura, tá? Normalmente é bom até você ter um monitor que você tem uma temperatura, um termômetro esofágico e um termômetro de pele, você faz o delta T, é até mais correto. Aí tem as diferenças de delta T e tal. Também não vou entrar em mérito disso não, porque também é um assunto bem extenso. E a ventilação mecânica que eu acabei de explicar para vocês. A respiração, ó, tá mantendo em 12, tá? Aqui esse animal ele tava em ventilação mecânica. Por isso que tá bonitinho assim. Sempre, sempre, sempre. Você vai entrar com o animal, você vai entrar com o animal em cirurgia, você tem que fazer seu planejamento anestésico, tá? De tudo, principalmente de medicamentos de emergência. No começo você vai perder um tempo. Ah, nossa, tem que ficar fazendo conta e anotar, mesmo que eu não vou puxar nada. Sempre. Sempre você vai calcular antes de entrar em cirurgia. Eu vou precisar atropinizar esse animal. Por que que eu vou precisar atropinizar esse animal? Esse animal está numa bradicardia. Esse animal está num bloqueio atrioventricular de segundo grau. Está evoluindo para um de terceiro grau. Eu preciso atropinizar esse animal. A atropina, o que que ela vai fazer? Ela vai aumentar a frequência cardíaca desse animal, tá? Doses podem variar de 0,022 miligramas quilo até 0,044 miligramas quilo, tá? Esse animal está numa hipotensão, eu já corrigi o plano, está numa hipotensão transanestésica. Eu já corrigi o plano anestésico, esse animal continuou nessa hipotensão transanestésica, tá? Eu não fiz nenhum alfa-2 agonista que causa aquela hipotensão mais tardia, tá? O que que eu vou fazer? Olha, eu posso, se seu monitor for provido de delta PP, o que que é o delta PP? Ele faz a média para saber se seu animal é fluido responsivo. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer um desafio volêmico. O que que é o desafio volêmico? A prova de carga. Eu vou aumentar a pré-carga desse animal para ver se ele responde a essa pressão, que pode ser volume por conta de hipovolemia, tá? O que que é a prova de carga? Eu vou pegar o peso do animal, vou multiplicar por 10 e vou pôr isso em ml na bomba durante 15 minutos, tá? Se responder, beleza, perfeito, era isso. O animal já sobe a pressão e você pode fazer até 3 vezes essa prova de carga, tá bem? Posso fazer uma solução hipertônica. O animal não está respondendo ao volume ainda, eu faço uma solução hipertônica também. Não respondeu? Não respondeu a isso? O que que eu vou fazer? Se por acaso eu não tiver puxado uma. Se eu não tiver puxado um vasoativo, o que que é um vasoativo? É a noradrenalina, tá? Se eu vi ali que o animal não está respondendo mesmo a pressão, eu vou fazer um vasoativo. Mas o vasoativo demora mais para deixar puxado, principalmente se você já não tiver diluído ali. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma efedrina. A efedrina é um fármaco de emergência. O que que a efedrina faz? Ela libera as catecolaminas endógenas dentro do animal. Só que você podem fazer até 3 bolos também. Só que o efeito dela passa muito rápido, em torno de 5, 6 minutos, que é o tempo de você pôr no vasoativo, uma noradrenalina, tá? Noradrenalina, você pode começar em dose de recrutamento, 0,05 microgramas quilo minuto, pode chegar até meio. Depois de meio, depois de meio micrograma quilo minuto, você já não tem mais resposta. Aí você tem que associar uma vasopressina, você tem que fazer associações, tá? Aí é o animal mais crítico quando você chega nisso. Se eu verifiquei ele, oxa, o animal tá hipotenso ali, tá tendo alguma arritmia, o eco dele deu uma fração de ejeção mais curta, a contratilidade já não tá mais legal, né? Que é ali que foi o que eu expliquei ali mais para frente, que foi sobre o débito cardíaco, lembra? Animais geriatras, eles têm um débito cardíaco diminuído. O que que eu posso fazer ali? Se eu identifiquei que é por conta da contratilidade do coração, não é a pré-carga, não é a procarga, é a contratilidade, eu vou usar um inotrópico positivo. Qual que é o meu inotrópico de escolha? É a dobutamina, tá?
Eu vou usar a dobutamina, ela vai aumentar a contratilidade do coração e vai melhorar 100%. Em animais, por exemplo, cavalos, que chega pra gente com síndrome cólica, cavalo que já está muito distendido. Na hora que a gente vai induzir esse cavalo e abre o abdômen desse cavalo já, o animal já está em plano anestésico adequado, tem a famosa síndrome da descompressão. O que que causa? Causa uma hipotensão violenta. E o coração do cavalo ele já está um pouco comprimido ali também. A gente põe dobutamina, tá? É o fármaco de escolha sempre. Monitoramento pós-anestésico. Pós-operatório ou pós-anestésico, né? O que que a gente vai ver? A gente vai ver a frequência cardíaca e respiratória desse animal, temperatura corporal, se precisar corrigir, superfícies macias também, sinais de dor, aonde foi feita a cirurgia, você vai palpar ali, ver se o animal reclama, ver se o animal reclama você palpando um pouquinho mais forte, tá? Tem vários graus, tem tabelas que explicam isso, como é que você faz essa classificação de dor. Sinais de hemorragia ou exudação de ferida, se tá vazando ali na ferida, tá? Você já pode dar comida para esse animal, hidratação. Animais normalmente geriatras que a gente vai operar, a gente sempre deixa pelo menos em taxa de manutenção durante o transoperatório, tá? E atenção à extubação, somente em bracocefálicos. Você vai deixar o tubo máximo, claro, com o cuff já desinflado. Você vai deixar o tubo máximo possível de tempo ali nesse animal, até ele acordar mesmo, até ele dar o reflexo de deglutição, que é quando ele dá aquela mastigada, tá? Dá aquela engolida. Você vai deixar o máximo possível nesse animal, para preservar as vias aéreas dele, principalmente em bracocefálicos, ok? Quais são as conclusões que a gente tira disso? Que esses animais têm alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, a escolha da sua anestesia, que pode ser a inalatória, parcialmente intravenosa ou a total intravenosa, tá? Sempre monitorar pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação, capnografia, que capnografia não é um luxo, tá? Capnografia é equipamento básico já hoje em dia, principalmente nesses animais. Os cuidados pós-operatórios e uma recuperação adequada. Sempre, sempre. Não tem receita de bolo, tá, galera? Abordagem personalizada e individualizada. Por quê? O que que é abordagem personalizada e individualizada? Você vai incluir o uso de diferentes drogas anestésicas e ter que minimizar os riscos disso, tá? Você vai usar o mínimo de cada fármaco ali para você não ter o efeito deletério desse fármaco, tá? Isso pode garantir sua segurança e sucesso. A sua anestesia é de acordo com a idade do animal, com a raça, o histórico clínico e as comorbidades que ele já tem. É daí que você vai fazer seu planejamento anestésico. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Na questão das referências, se tiverem alguma pergunta, tá? Pode mandar no meu e-mail que eu vou ter o prazer de responder vocês. Professor, agora foi. Luciano, muito obrigada, viu, pelas suas considerações. Esse assunto extremamente relevante, né? Porque, como você mesmo acabou de concluir, né? Não tem receita de bolo, não é nada engessado. Avaliar paciente por paciente, ver o histórico de cada um deles, os Isso. resultados dos exames, né? Então envolve aí toda uma gama de fatores e não é só, eu faço só esse protocolo, né? Então, muito obrigada pelas suas considerações e pela sua participação no ciclo, tá? Eu que agradeço vocês. Muito É obrigada. uma honra aí poder falar um pouquinho. A gente que agradece. Pessoal, muito obrigada pela participação e em breve estaremos com a 19ª edição do ciclo de palestras em ciência animal. Muito obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.